Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre parâmetros de avaliação do desempenho de retificadores. Então, vou definir diversos parâmetros, né? A ideia bom, eu tenho diferentes tipos de retificadores, então é uma forma de definir alguns valores ou alguns parâmetros na tentativa de comparar o quão bom que esses retificadores são na tarefa de retificar a tensão, ok? Bom, então primeiro algumas definições. Potência média de saída. Então a potência média de saída vai ser simplesmente a tensão média vezes a corrente média, ok? Potência CA de saída, V0 RMS vezes I0 RMS. E razão de retificação, que é o parâmetro de desempenho, potência média potência média na saída dividido por essa potência CA de saída, ok? Repare que nenhum desses parâmetros necessariamente está relacionado com potência ativa, ok? O fator de forma, V0 RMS dividido pelo V0 médio. Fator de Ripple, V0 CA dividido pelo V0 médio, onde a componente alternada de qualquer sinal, na verdade, né, é igual à raiz quadrada do valor RMS total ao quadrado menos o valor médio ao quadrado. Ok? Isso vale tanto para qualquer sinal, tensão ou corrente. Fator de utilização do transformador, a potência média na saída, na carga, ok? Dividido pela tensão RMS no secundário vezes a corrente RMS no secundário, ok? Bom, a melhor forma acho que é fazer um exemplo, né? Então vamos determinar os fatores de desempenho, considerando um retificador de onda completa com tap central e alimentando uma carga resistiva, ok? Bom, P0 médio vai ser igual a V0 médio vezes I0 médio, ok? Então o V0 médio para um retificador de onda completa, a gente já viu que é 2 sobre π vezes o valor máximo, e a corrente média vai ser o valor médio da tensão dividido pela resistência, fazendo as continhas disso daqui, ok? O PCA, V0 RMS vezes I0 RMS, como foi definido, RMS de uma senoide, V máximo sobre a raiz de 2, e a corrente de uma senoide retificada, né? E a corrente RMS, VM sobre a raiz de 2 dividido por R, ok? Que é VM ao quadrado, fazendo as continhas disso daqui. Ok, como a carga resistiva, isso aqui corresponde a potência ativa na saída, ok? Mas não é sempre o caso. E a razão de retificação, então, aplicando a definição, fazendo as continhas aqui, vai dar 0,81, ok? E repare que, bom, se a gente pensar que a ideia do retificador, o ideal do retificador é produzir valor médio, ok? Então, se o valor médio dividido pelo valor eficaz for igual a 1, quer dizer que, digamos, esse aí seria o retificador ideal, ok? E um retificador ruim é o que produz um baixo P0 médio, ok? Então, quanto mais próximo de 1, a razão de retificação, melhor a retificação. Quanto mais próximo de 0, pior a retificação. E esses valores aqui, na verdade, são obtidos, são válidos para qualquer retificador monofásico de onda completa e carga resistiva. Ok. Fator de forma, aplicando a definição, então, valor RMS da tensão de saída, é senoide retificada, valor máximo sobre a raiz de 2, V0 médio, 2 vezes valor máximo dividido por π, 1,11, e o fator de Ripple, então, fazendo a continha aqui, para a tensão de saída, especificamente, Vm sobre a raiz de 2 ao quadrado, e o valor médio ao quadrado, eu vou obter esse valor aqui, certo? E o fator de Ripple, fazendo as continhas aqui, vai dar 0,48, ok? Bom, num retificador ideal, eu não teria componente alternada, né? Essa é a ideia, certo? E eu teria somente valor médio, então tenderia a zero. Quanto mais próximo de zero o fator de Ripple, melhor a qualidade do meu retificador, ok? E esses valores também esses aqui são válidos para qualquer retificador monofásico de onda completa, ok? Independente da carga, porque isso aqui só depende das formas de onda da tensão e não da corrente que a carga está drenando.
E por fim, fator de utilização do transformador. Então, P0 médio na saída e o retificador com tap central, né, ele tem 2 enrolamentos. Então, nesse caso, a gente considera que a potência no secundário vai ser o quê? A soma dos valores, a soma do produto de tensão e corrente RMS de cada enrolamento. Ok? Então, a potência média, então a tensão ao quadrado sobre R, tensão média ao quadrado sobre R, pela definição, ok? E no secundário, como o circuito é simétrico, tensão e corrente em cada um dos enrolamentos vai ser igual. Então, 2 vezes valor médio sobre a raiz de 2, que é a senoide, ok? E o valor RMS de uma corrente, cada enrolamento vai conduzir apenas um semiciclo, ok? Então, o valor eficaz de apenas um semiciclo, Vm dividido por 2, dividido por R, ok? Que é o Vm sobre R, o valor de pico da corrente, ok? Bom, e sim, é importante a gente analisar tentar avaliar a qualidade da forma de onda da corrente que esse retificador vai drenar da rede elétrica, né? Então, em termos de distorção harmônica e fator de potência, ok? Só que agora, considerando que os retificadores usualmente drenam correntes não senoidais, certo? A gente vai ter que refazer a análise aqui, rever primeiro os conceitos de potência ativa e reativa e ver como se lida com isso para cargas não lineares, ok? Bom, então lembrando aqui da série de Fourier, então qualquer função periódica pode ser descrita como um termo constante mais uma série infinita de termos em seno e cosseno. Né? Então, qualquer função pode ser descrita como um somatório de um valor médio, ok, se houver, mais uma amplitude vezes o cosseno de ômega 0 vezes t, outra amplitude vezes c de ômega 0 vezes t, onde esse ômega 0 vai ser a componente fundamental desse sinal original, ok? E eu posso ter uma segunda harmônica, 2 ômega 0, ok? 3 ômega 0 e n ômega 0 para essa, dependendo da função original, ok? E cada harmônico pode ter a sua amplitude diferente, ok? Escrevendo isso aqui de uma forma, digamos, mais compacta, né? Então, é simplesmente o somatório de 0 até infinito de AN cosseno de n ômega 0t, Bn seno de n ômega 0t, ok? Só uma forma mais compacta de escrever, certo? Mas ainda dá para escrever de forma mais compacta ainda se a gente considerar que essa função AN cosseno de n ômega 0t mais Bn seno de n ômega 0t pode ser escrita como um cosseno, por exemplo, poderia ser um seno ou um cosseno, ok? Com uma certa defasagem, ok? A amplitude desse cosseno aqui vai ser o que? A raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? E a defasagem aqui é o arco tangente de A sobre B, ok? E, bom, escrevendo aqui de forma compacta também, certo? Eu chego nessa função aqui, ok? Nessa forma mais compacta de escrever. Os coeficientes da série de Fourier, vocês já viram, né? Podem ser obtidos através dessas integrais aqui. Esse aqui é simplesmente o valor médio do sinal, ok? E esse aqui é o valor do coeficiente correspondente ao cosseno e o coeficiente referente ao seno, ok? A amplitude para cada harmônica, certo? Bom, e como utilizar a série de Fourier? Bom, primeiro a gente determina os coeficientes A0, A1, B1, B2 e tem que ver quantos termos que são necessários para o cálculo que você quer fazer. Ok, obviamente, quanto mais termos você considerar, menor vai ser o erro da função aproximada em relação à função original, mas, obviamente, quanto mais termos você utilizar, maior vai ser o seu trabalho na obtenção de todos esses coeficientes. Okay? Então, por exemplo, aqui vamos considerar que eu tenho uma onda quadrada. Okay? Se eu fizer a série de Fourier de uma onda quadrada, dá para demonstrar matematicamente que eu vou chegar numa série dessa forma aqui, certo? Bom, graficamente, então, eu tenho minha componente fundamental, que corresponde a esse primeiro termo aqui, né? Eu tenho 51 multiplicado por todos aqui. Então, a componente fundamental vai ser 51 seno de ômega t,
ok? Esse aqui. A terceira harmônica que vai ser 51 dividido por 3, seno de 3 ômega t. Então, 51 sobre 3, aproximadamente 17. E repara que dentro de um período fundamental eu vou ter um período, 2 períodos, 3 períodos, ok? E se eu fizer a soma aqui instantaneamente de cada um dos valores, certo? E plotar essa função resultante, eu vou ter essa forma de onda aqui, ok? Se eu considerar agora a quinta harmônica, certo? Então, repara aqui, dentro da componente fundamental, eu vou ter agora um período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos aqui dentro, ok? Por isso, quinta harmônica. E se eu somar a componente fundamental com a minha terceira harmônica e com a quinta harmônica, fizer a soma instantânea, agora eu vou obter essa forma de onda aqui, que está mais próxima de uma forma de onda quadrada, ok? Se eu ainda somar uma sétima harmônica, né, seno de 7 ômega t dividido por 7, ok? Essa daqui é a sétima harmônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos dentro da componente fundamental, então sétima harmônica. E agora, se eu somar a componente fundamental com a terceira, com a quinta e com a sétima, com essas amplitudes adequadas, perdão, eu vou chegar agora nessa forma de onda que está mais próxima da minha onda quadrada do que essa daqui. E se eu somar infinitos termos aqui, eu vou obter a forma de onda quadrada original, sobre a qual eu apliquei a série de Fourier. Ok, pessoal? Bom, agora voltando, revendo aqui a definição de potência ativa e reativa, né? Então, consideramos aqui uma forma de onda, uma fonte senoidal de tensão, certo? E está sendo drenada uma forma de onda de corrente senoidal, ok? Mas com uma certa defasagem, certo? A potência instantânea, simplesmente definição de potência instantânea, tensão instantânea vezes a corrente instantânea, ok? Bom, e se eu fizer essa multiplicação, então 2 vezes V vezes I vezes o seno de ômega t vezes seno de ômega t menos φ, ok? E desenvolvendo esse produto aqui e rearranjando da forma adequada, eu chego nessa equação da potência instantânea, ok? V vezes I, cosseno de φ, 1 menos cosseno de 2 ômega t, menos VI, seno de φ, seno de 2 ômega t, que aqui eu posso identificar alguns termos interessantes aqui, certo? V vezes I vezes cosseno de φ vai corresponder à minha potência ativa, ou o valor médio da potência dessa equação original aqui, ok? Então, o valor médio dessa equação aqui original vai corresponder à minha potência ativa, que vai ser igual a V vezes I vezes cosseno de φ. Ok? Repara que o cosseno não tem valor médio e o seno aqui também não contribui para o valor médio, né? Então, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero. Então, o valor médio fica só isso daqui, certo? O V vezes I vezes seno de φ vai corresponder ao que a gente chama de potência reativa, ok? E aí a gente pode reescrever essa equação dessa forma, né? Então, repara que a potência instantânea ela tem 2 termos principais, né? Um termo correspondente à potência ativa, que possui um valor médio e mais um valor de potência ativa pulsante, ok? Onde ele vai pulsar em 2 vezes a frequência da rede. Se for 60 Hz, então eu vou ter uma potência pulsante de 120 Hz, mas com um valor médio aqui, certo? E uma potência reativa também, que também vai ter um valor pulsante, ok? Bom, e aí se define um fator de potência como sendo a potência ativa dividido pela potência aparente, onde a potência aparente eu posso escrever de uma forma complexa, V vezes I complexo, vai ser P mais J vezes a potência reativa. Então, a parcela real vai corresponder à potência ativa, que produz trabalho, e a parcela imaginária é a potência reativa, que não produz trabalho. Ok? Essa definição aqui é bastante interessante, né? Porque, por exemplo, se eu estiver alimentando uma carga indutiva, ou seja, eu vou ter uma carga RL, né? Eu vou ter uma parcela de potência ativa que vai ser dissipada na resistência dessa carga RL, certo? E vou ter uma parcela reativa que corresponde à potência processada nesse indutor que não contribui para o trabalho, certo? E a potência aparente total é o que a minha rede elétrica vai enxergar, certo? E, bom, qual a utilidade disso aqui? Então, eu posso calcular a minha potência reativa, certo? E simplesmente eu posso colocar um capacitor em paralelo
de tal forma que a potência reativa drenada por esse capacitor compense a potência reativa drenada pela parte indutiva, certo? E dessa forma eu consigo cancelar perfeitamente calculando esse Q aqui, eu calculo facilmente o capacitor que vai cancelar esse Q indutivo e, ou seja, em outras palavras, corrigir o fator de potência, ok? E repare aqui que o fator de potência vai corresponder à defasagem entre a componente fundamental da tensão e a componente fundamental da corrente. Então, se eu tiver uma carga indutiva, a corrente tende a ficar em atraso. Se eu tiver uma carga capacitiva, a corrente tende a ficar adiantada. Ok? Então, a hora que eu tenho uma carga indutiva, eu tenho uma corrente atrasada e quando eu coloco o capacitor, ele vai drenar uma corrente adiantada e a minha rede elétrica, a ideia é que essa parcela reativa capacitiva se complemente com a indutiva, de tal forma que a corrente eficaz total que eu vou enxergar na rede vai ser menor do que aquela original, ok? E para isso que serve a correção de fator de potência, né? Eu com uma corrente eficaz, a rede vai fornecer uma corrente eficaz menor, fornecendo a mesma potência ativa, ok? E, digamos, não sobrecarregando o meu sistema elétrico, ok? E reduzindo perdas. E isso funciona muito bem, ok? Quando as tensões e correntes são senoidais, mas e quando tiver harmônicos na rede? Aí essa análise aqui já não é verdadeira, ok? E aí, o desenvolvimento teórico, digamos, mais tradicional foi desenvolvido por Boudinot, ok? E simplesmente a gente parte da condição mais genérica de tensão e corrente, ou seja, tensão vai ser uma componente fundamental mais um somatório de harmônicos, e a corrente também é uma componente fundamental mais uma somatória de harmônicos, certo? E a potência instantânea vai ser simplesmente a multiplicação dessa tensão e corrente instantâneas. Bom, mas isso vai produzir uma verdadeira bagunça, né? Então eu vou ter uma parcela devida à componente fundamental, como eu tinha anteriormente, ok? Que é essa primeira linha aqui, exatamente igual a antes, só que eu tenho também uma parcela da componente fundamental da tensão multiplicado por todos os harmônicos de corrente. E também eu tenho a parcela da componente fundamental da corrente multiplicado por todos os harmônicos de tensão. E também tem a parcela de todos os interharmônicos, segundo de tensão com terceiro de corrente e por aí vai, certo? Ou seja, eu tenho um número aí bastante grande de componentes agora que eu estou considerando meus harmônicos, né? E, bom, uma forma de tentar reduzir isso, ok, é escrever dessa forma, né? Então a potência instantânea agora vai ser igual à potência ativa, que é o valor médio, ok? É o valor, toda essa função original aqui, a potência ativa vai ser o que? Igual ao valor médio dessa confusão toda aqui, certo? E o valor médio dessa confusão toda aqui vai ser exatamente esse 1 vezes a potência ativa, ok? Menos Q vezes seno de 2 ômega t, isso aqui não contribui com potência ativa, não contribui para o valor médio, e toda aquela multiplicação de interharmônicos aqui que também não contribuem para valor médio, ok? Bom, repare que a potência ativa aqui ficou definida como sendo o produto da tensão e corrente de mesma vezes cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente de mesma frequências, certo? E a parcela reativa aqui ficou sendo como definido a multiplicação da tensão e corrente vezes o seno do ângulo de defasagem entre as tensões e correntes de mesma frequências também. E quando é de frequência quando são frequências diferentes, está aqui dentro desse H, ok? Que seria essa parcela harmônica, né? E o principal aqui, na verdade, é a única coisa que tem um significado físico, né? É essa parcela aqui, certo? Ou seja, tensão, multiplicação de tensão e corrente vezes o cosseno do defasamento entre eles de mesma frequência é que produz potência ativa, e o resto eu não tenho muito significado físico, ok? Certo? Bom, Boudinot também definiu a potência aparente, então, como sendo o produto da tensão eficaz total vezes a corrente eficaz total, fundamental, harmônicos, certo? Ok, aqui definição de valor eficaz, então, de todos os harmônicos, da corrente também considerando todos os harmônicos, certo? E a potência de distorção, então, ou potência harmônica, né, pode ser calculado, então, por essa equação, né?
raiz quadrada da potência aparente total ao quadrado, menos a potência ativa ao quadrado, menos essa potência reativa ao quadrado. Ok? Essa aí seria a parcela harmônica, né? Que na verdade é a mesma coisa que definir esse tetraedro de potência, né? Então repara que eu tenho minha potência ativa aqui, 90 graus defasada minha potência reativa, esse daqui devido aos harmônicos, as componentes de mesma frequência, ok? Esse aqui também devido aos componentes de mesma frequência, esse aqui vezes cosseno, esse aqui vezes o seno do ângulo de defasagem, certo? E ainda, para manter uma defasagem de 90 graus aqui, eu preciso ir para a terceira dimensão, onde esse aqui seria a parcela harmônico, né? E minha potência aparente total estaria aqui, ok? Bom, e aí pode-se definir também a potência complexa, né? Uma nova potência complexa, que vai ser a potência ativa mais a J vezes a potência reativa, ok? A potência ativa, lembrando, né, que é o produto de tensão e corrente de mesma frequência, aqui produto de tensão e corrente de mesma frequência, aqui vezes o seno vezes o cosseno, esse aqui é o P, esse aqui é J vezes Q, certo? E esse SPQ aqui seria esse ângulo aqui, digamos um pouco mais parecido com o ângulo das condições senoidais, né, entre potência ativa e potência aparente. Só que repara que aqui eu ainda estou considerando todas as harmônicas, não só a fundamental, né? E o fator de potência total do sistema, certo? Seria a potência ativa, que produz trabalho, dividido pela potência aparente total aqui, considerando também a contribuição dos harmônicos, certo? E meu fator de deslocamento seria apenas a potência ativa, dividido por essa potência aparente aqui, digamos, mais análoga às condições senoidais, ok? O problema é que todas essas definições, na verdade, aqui não tem um significado físico relevante e, na verdade, não tem utilidade prática, ok? Porque mesmo que eu queira compensar apenas esse fator de deslocamento aqui, ok? Devido a essa parcela reativa, se eu colocar um capacitor, esse capacitor vai responder diferente para cada frequência, certo? E eu posso ter distorções, componentes de corrente ou componentes harmônicos reativos aqui, diferentes para cada frequência, certo? De tal forma que o capacitor não compensa adequadamente para todas as frequências, ok? Eu vou apresentar um exemplo aqui mais para frente. Então, na verdade, tem uma definição matemática que precisa, mas não tem, na verdade, nenhum interesse prático, ok? Bom, vamos expandir aqui um pouquinho para o caso onde eu tenho tensão senoidal e correntes distorcidas, que usualmente como a rede elétrica, usualmente a tensão tem baixa distorção, as normas requerem uma baixa distorção de tensão, então se aproxima bastante desse caso aqui e fica um pouco mais simples, né? Bom, então, fator de potência definido aqui por Denot, potência ativa dividido pela potência aparente total. Então, potência ativa é o quê? Como eu só tenho componente fundamental, então é só produto de tensão e corrente fundamental, RMS, vezes a defasagem entre essa tensão e corrente fundamentais, dividido pela potência aparente, que vai ser o que? Valor RMS vezes a corrente RMS, só que o valor RMS aqui, como eu só tenho componente fundamental, então é igual a esse do numerador, esses dois se cancelam, e eu fico com esse fator de potência aqui, ok? Então vai ser o cosseno φ, que é o cosseno φ, que na verdade é o meu fator de deslocamento, que foi definido nas condições senoidais, certo? Só que agora multiplicado por essa razão entre a corrente RMS, a componente fundamental, dividido pelo valor RMS total. Bom, define-se a taxa de distorção harmônica como sendo raiz quadrada do valor eficaz total da corrente ao quadrado, dividido pela componente fundamental, valor RMS da componente fundamental ao quadrado, menos 1. Ok? Bom, rearranjando esses termos aqui, substituindo na equação, então eu chego nessa equação aqui que é mais conhecida do fator de potência. Então, repara que o fator de potência de um sistema que tem distorções na corrente elétrica vai ser o quê? O fator de deslocamento, que é o cosseno φ,
ok? Dividido por 1 mais o THDI ao quadrado. Então, repara que o cosseno φ, na verdade, não deixa de ser o fator de potência das condições sinusoidais. O cosseno φ, mais especificamente, é o quê? É o fator de deslocamento ou a defasagem, o cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente fundamental, ok? Bom, um exemplozinho aqui, então, determine com o auxílio da simulação o fator de potência e a distorção harmônica de corrente de uma ponte retificadora de onda completa com filtro capacitivo, sendo dados esses valores aqui, e determinar o valor aqui do banco capacitivo indutivo para tentar corrigir o fator de potência, ok? Então eu quero que vocês façam esses cálculos e brinquem um pouquinho aqui de tentar corrigir o fator de potência para entender melhor o que eu disse aqui, ok? Eu vou adiantar aqui uma parte da solução do problema. Então está aqui a simulação, então a ponte retificadora de onda completa, pode desprezar isso aqui, tá? Isso aqui a gente não vai usar agora, então é simplesmente com filtro capacitivo. Isso aqui, esse indutor aqui está desabilitado ou curto-circuitado, ok? Alimentando uma carga resistiva, aqui 100 ohms, capacitor aqui 680 micro, passei para vocês, certo? Vamos fazer inicialmente aqui sem isso, simplesmente a rede elétrica de 220 volts eficaz alimentando o retificador, ok? Vamos mandar rodar a simulação. Sim, eu fiz algumas... Bom, vamos obter aqui primeiro os valores. Então, rodando a simulação aqui, então eu tenho aqui a tensão de entrada, a corrente na carga e aqui a corrente drenada da rede elétrica, ok? Que é altamente distorcida, né? Bom, então vamos fazer alguns cálculos aqui, né? Corrente de pico na entrada. Valor de pico da componente fundamental e o valor RMS total. Então, o valor RMS total vem aqui, valor RMS, então, valor RMS da corrente de entrada 8,63, que eu coloquei aqui, 8,63. O valor de pico da componente fundamental, eu posso, por exemplo, fazer o FFT. Eu dou um zoom aqui. Certo? E meço aqui, essa aqui é minha componente fundamental. O valor de pico dela aqui, então, vai dar 5,8. Ok? Então, 5,8. Ok? E aí vou aplicar aquelas equações matemáticas para obter o THD. Então, THD é o quê? RMS total dividido por RMS da componente fundamental quadrado menos 1. Então, repara que eu tenho um THD de 1,83 ou 183% de distorção harmônica altíssima, né? Ok. E o fator de deslocamento, eu vou pegar aqui na simulação, certo? Uma outra forma de calcular... Bom, deixa eu medir aqui na simulação o THD primeiro. Ok. Então, vamos aqui, o THD para 60 Hz, certo? Então, a THD, repare que deu 181,9, 182% aqui, batendo aqui com o que eu calculei, bem próximo com o que eu calculei, ok? Fator de deslocamento, sim, então eu coloquei aqui um bloquinho aqui, onde eu extraio o valor, a amplitude da componente fundamental e a fase, ok? Certo? Vamos pegar a fase aqui, certo? E ele me dá aqui em graus cerca de 16,2 graus aqui, certo? Então, 16,2 graus, passando para radianos, então o cosseno disso aqui dá 0,96, certo? E aí o fator de potência vai ser o quê? O fator de deslocamento dividido por 1 mais THD ao quadrado, 0,46. Ou eu posso também determinar o fator de potência pela potência ativa dividido pela potência aparente total. A potência ativa é o quê? Valor médio ou valor eficaz da tensão de saída, já que é uma carga resistiva, né, ao quadrado, certo? Que vai dar 873, e o fator de potência, essa potência ativa dividido pelo VIN RMS, que é 220, e a corrente RMS que eu medi, certo? E repare que, obviamente, eu chego no mesmo valor de fator de potência. Ok? Bom, e o interessante aqui, né? Bom, vamos tentar compensar esse fator reativo total. Então aqui eu calculei a potência aparente, ok? Que é a potência
ativa dividido pelo fator de potência, que eu calculei anteriormente, e a parcela, digamos, reativa, né, seria o S vezes o seno do arco cosseno aqui do fator de potência, né, certo? Ou ainda o S ao quadrado dividido pela potência ativa ao quadrado, ok? Que daria esse mesmo valor, ok? Então a reatância que eu teria que utilizar seria igual a 28,7, então isso me daria, se for indutivo, 0,076, se for capacitivo, 92,3, ok? Então, deixa eu apagar aqui, ok? Bom, então repara que eu tenho o valor RMS aqui de 8,63, 8,64 mais ou menos, certo? E vou colocar aqui o capacitor de 92,3 micro. 92,3 micro, ok. Certo? E, bom, deixa eu habilitar o circuito aqui. Eu estou tentando corrigir o fator de potência, né? Ou seja, o valor eficaz da corrente de entrada tem que ficar menor se eu conseguir corrigir o fator de potência. Certo? Mas olha lá o que vai acontecer, né? Então, repara, essa em azul é a corrente que ainda está sendo drenada pela ponte retificadora, que não muda porque a corrente continua sendo, a tensão que alimenta a ponte continua sendo senoidal. Então, a corrente que a ponte retificadora vai drenar vai ser a mesma. Mas agora eu botei um capacitor de tal forma que a minha fonte de entrada vai drenar essa corrente aqui, que está em vermelho. Ok? Deixa eu aumentar a tela aqui, que eu acho que fica pequeno para vocês. Certo? Bom, e vamos recalcular o valor RMS aqui, então estava 8,84, 8,64, né? E agora o novo valor foi para 12,3, certo? Ou seja, né, a corrente de entrada aqui aumentou muito, certo? Ou seja, né, não consegui corrigir o fator de potência, certo? Obviamente, por quê? Porque repara que ele colocou uma componente de corrente adiantada aqui, certo? Mas a corrente que ele tinha que compensar, na verdade, a maior parte é devido à distorção harmônica e não à defasagem. Ok? Então eu acabei somando uma corrente defasada aqui com a distorção harmônica, e por isso aumentou. Certo? Se eu colocar a parcela indutiva aqui também vai tender a dar o mesmo problema. Certo? O que eu posso fazer no máximo é o quê? Compensar somente a parcela devido ao fator de deslocamento, né? Então, a parcela devido ao fator de deslocamento, né, vai ser o quê? A potência ativa dividido pelo fator de deslocamento, certo? Então, a potência aparente vezes o seno do ângulo aqui que provocou esse fator de deslocamento, certo? E vou calcular a indutância que vai compensar esse fator de deslocamento, ok? 0,506, ok? Que é exatamente o valor dessa indutância. Certo? 0,506, eu botei esse resistor aqui apenas pela questão da constante de tempo, ok? Porque eu tenho um transitório inicial, eu estou interessado no regime permanente, ok? E aí, vamos comparar essa corrente aqui com essa corrente aqui, e se eu estiver corrigindo alguma coisa, essa corrente na rede tem que ser menor que a corrente que entra no transformador em termos de valor eficaz, né? E aqui a gente pode ver que a corrente de entrada está 8,56 e a do retificador 8,64. Então consegui reduzir um pouco o valor da corrente total, obviamente porque a maior parcela, na verdade, é devido à distorção harmônica, né? Ou seja, né, simplesmente analisar aquele tetraedro de potência não me resolve nada. Ok? Não tem utilidade prática. Ok? Então eu quero que vocês brinquem com essa simulação, exatamente o que eu fiz aqui, mas façam por vocês mesmos aqui e tentem enxergar bem o que eu acabei de explicar. Ok, pessoal?